Boa noite, bom dia, boa tarde, depende muito do horário que você está acompanhando aqui, assistindo o nosso Assim Podcast. E aqui você sabe, é uma conversa, um bate-papo descontraído, claro, sempre dentro dos princípios éticos e democráticos, né? Aqui todo mundo tem espaço, todo mundo tem voz, desde que a gente mantenha aquela conversa, assim, como eu sempre gosto de frisar, dentro da ética, da democracia, né? Todo mundo tem direito de se manifestar e aqui a gente conversa sobre os mais diversos assuntos. Nós já falamos aqui de processos trabalhistas, de lei trabalhista, já falamos de fisioterapia, né? Já falamos de uniformes. Então, a gente já conversou muito aqui sobre alguns assuntos. Hoje também a gente tem um assunto muito interessante, tenho certeza de que você vai gostar. Mas se eu dar um toque aí, a gente está no estúdio digital e faz o seguinte, se inscreve aí, tá bom? E também tem o nosso Assim Podcast, um canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho, você conhece aquele processo, né? Quanto mais inscritos, melhor. A gente vai crescendo, melhorando sempre. Se você tiver sugestão, pode mandar para a gente aqui, tá bom? Então, muito obrigado aí por você assistir, compartilhe com os seus amigos, com os seus contatos, do Facebook, do YouTube, do Instagram, do TikTok, ou seja, ajude-nos a fazer o Assim Podcast sempre da melhor maneira possível, tá bom? Bom, vamos lá. Estamos começando aqui. O Mascotinho, tá tudo bem? Lá pro seu lado, onde você mora, teve muita chuva, Mascotinho? Oi, tio Joel. Ué, você tá resfriado, Mascotinho? Um pouco. Fiquei na chuva ontem. Por que você ficou na chuva? É que eu falei pro Zé, meu irmão mais velho, que estava chovendo muita água. E ele disse assim, que daqui a pouco vai chover canivete. E como eu queria muito um canivete, fiquei do lado de fora da casa esperando chover canivete. O senhor acredita que não choveu nenhum? Mascotinho, mas acontece o seguinte, deixa eu te explicar. Quando a pessoa fala assim, olha, vai chover canivete, significa para dizer que vai chover muito ainda, vai continuar chovendo muito. E às vezes também a pessoa usa para dizer assim, que não vai fazer alguma coisa de jeito nenhum. Então fala assim, ó, eu não vou fazer nem que chova canivete. É mais ou menos como dizer, eu não vou fazer nem que a vaca tussa. Entendeu? É isso. Verdade. A vaca eu não sei, mas eu tô tossindo. O Mascotinho precisa ir no médico para tomar injeção, né? Para passar no médico, para ter um remédio aí para você sarar. Não pode ficar resfriado assim, o Mascotinho. Se for injeção, já sarei. Ou quase. Sarou não, né? Já deu para perceber que você não sarou. Depois de terminar aqui o podcast, eu vou levar você lá na UPH lá pra gente ver o que tá acontecendo aí, né? Se tiver que tomar injeção, vai tomar injeção, tá certo? Tá bom então, tio João. Quem é esse moço aí? Então, é o nosso convidado de hoje. É o Antônio Henrique Pires Bueno. E, rapaz, esse aqui é um cara, ó, eu vou até ler aqui, eu vou falar aqui, olha, é o Antônio Henrique, ele é violonista, regente de coral, cantor erudito e popular, com formação lá no Conservatório de Tatuí, foi professor do projeto Guri, lá na Fundação Casa em Campinas, do projeto Mais Cultura em Sorocaba, do conservatório aqui, tradicionalíssimo, conhecidíssimo, João Batista Julião, acho que é o primeiro conservatório de Sorocaba, né? Integrante do grupo de serenata naquele tempo, com apresentações em vários lugares, em várias cidades, inclusive na Argentina. E ele estuda canto gregoriano na Associazione Emiliano Romagnoli Cori, e também no Instituto São João Paulo II, no curso de teologia. Produtor de conteúdo para o Acantarolando, que que ensina algumas coisas sobre música litúrgica. A gente vai falar aqui de música popular, de música erudita, o pessoal chama de música secular, mas nós vamos falar também de canto gregoriano, vamos falar do que se toca nas missas, para a gente poder entender um pouquinho
como é esse processo da música, a gente pode chamar de música religiosa, né? Porque tem diferença, música litúrgica, música religiosa, música de louvor, né? O Mascotinho, tossindo bastante aí, hein? Vê se da próxima vez você não fica na chuva esperando chover canivete. Bom, Antônio, vamos lá. Antônio Henrique. Olha, em primeiro lugar, Antônio, muito obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui contar um pouco sobre a música, né? A música, a vida sem música seria muito ruim, né? Então, muito obrigado. E eu queria saber de você o seguinte: quando você iniciou, quando é que você descobriu que queria seguir esse caminho da música, que, diga-se de passagem, como toda arte, não é fácil de fazer e principalmente de sobreviver disso, né? Como é que começou essa sua vocação? Como é que você descobriu? Primeiramente, quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade. É muito bom estar aqui, muito bom revê-lo novamente. Bom, a música, para mim, assim, surgiu de certa forma nos anos de 1993, mais ou menos, também por uma questão de igreja. Na verdade, se for pensar, os meus pais, eles frequentavam uma comunidade, uma paróquia, né, paróquia de Bom Jesus dos Aflitos, em Sorocaba, e eles tinham ali tem uma paróquia, uma comunidade rural. Ali tinha um atendimento em que meu pai ele ia rezar novena de Natal lá nesse lugar, que era um bairro operário, que era ligado, se eu não me engano, ao pessoal dos Hermílio de Moraes ali, né? Eu acho que é Votorã, né? E ali tinha um carvão, né? Alguma coisa sobre carvão, né? E aí tinha alguns operários que ficavam ali. Então, o que acontecia? O meu pai e minha mãe e eu com a bicicletinha a barra forte, e eu ia na garupa, eu era pequenininho, colocava a vitrolinha vermelha lá, né? E eles colocavam o disquinho. Aí colocava o disquinho com os discos de novena de Natal, essas coisas, e eu tava meio que, tipo, escutando. Mas a minha mãe também cantava quando era criança e tal. Então eu acho que isso também um pouco influencia a musicalidade, mais a questão da musicalidade, né? Mas depois, anos mais tarde, quando também, por causa da minha mãe, para evitar que eu fosse muito pular o muro da quadra para jogar futebol, então ela meio que colocou ali numa escola de violão para tentar ver se eu conseguia tocar um pouquinho para poder também ajudar na comunidade. Então aí tinha os grupos de oração e fazia parte da renovação onde a gente seguia alguma coisa. Então nesse meio eu fui me encaixando. Quando chegou lá perto do colegial, né, eu comecei a perceber, puxa vida, eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido. Vi um guia vocacional, né, da Unesp na época, né, tinha música e tal, né, só que assim, né, tinha composição, regência, mas eu nem sabia o que era, só sabia que era alguma coisa para dirigir, né, e assim, mas eu nem sabia o que era. Aí depois algumas pessoas foram me orientando e eu fui começar do início, como se diz, começar do começo, e então eu comecei a fazer aulas de violão erudito, primeiramente umas aulas particulares, né, com um senhor chamado João Carlos Tomás, que me encaminhou para um outro professor chamado Pedro Cameron. Pedro Cameron, que foi praticamente o primeiro regente da Orquestra de Violões de Sorocaba, da Orquestra Sinfônica também, né? E ficou por muito tempo aqui na cidade de Sorocaba. Então, assim, entre indas e vindas, eu acabei nesse meio em que ele estava aqui em Sorocaba, estudando violão, aprendendo, indo para o Conservatório de Tatuí, conheci algumas pessoas que trabalhavam com isso, e aí eu fui meio que encaixando, começando a tocar as músicas, olhava os trovadores urbanos de São Paulo. O grupo de serenata de São Paulo, né? Sem saber, maravilhoso o grupo, maravilhoso. Sem saber que um dia eu faria a mesma coisa que eles. Tanto que um dia eu até fui fazer teste com eles, eles falaram, olha, muito legal, só que eu gostaria que você ficasse aqui em São Paulo. Se você não for ficar aqui em São Paulo, a Maída Novaes, né? Melhor, seria mais interessante. Eu até conversei com o irmão dela, falei, por que você não faz um grupo em Sorocaba, né? Então nessa eu acabei cantando em alguns outros grupos de Sorocaba e
e essa parte da música profissional, né? Então, encaixando a parte profissional. Mas assim, a música sacra e a música secular, digamos assim, né? Elas estão um pouco interligadas pela questão da profissão, porque eu sou um professor de música sacra, também de música popular. No meu curso de canto erudito, a aplicação foi para música popular, mas também de música de câmara, assim, né? E a parte da música sacra, porque é necessário pessoas que estudem isso para poder estar exercendo um papel nesse sentido, né? Então, para poder exercer esse papel, é necessário estudar, é necessário pesquisar. Então, ou seja, o professor, ele tem que estudar, tem que ir buscar, ele tem que fazer o caminhãozinho, né? Ele tem que buscar terra onde tem para poder trazer para cá. Onde não tem. Então a gente foi fazendo esse tipo. Então a música sacra é um pouco mais recente. Era meu sonho de pequenininho, né? O sonho ali, digamos assim, no meu começo do curso de canto, conservatório. Mas, assim, essa abandonada que eu tive que dar depois que eu saí do seminário, porque eu também tenho essa história também. Eu fui seminarista, estava estudando para ser padre. Então, nesse caminho, eu tive que voltar e aí... Enfim, é uma longa história. Sim, mas já deu para ter uma ideia. Deixa eu falar uma coisa, que você citou uma pessoa, que é o Pedro Cameron, grande violonista, né? Sim. Ele até hoje, né? Ele ainda faz alguns concertos, né? Ele com mais 2 violões. Ele tem, eu me lembro que ele tinha uma filha que era musicista. Sim, tocava na USESP. Isso. E o Pedro Cameron, ele foi o regente da Orquestra Sinfônica de Sorocaba. E assim, vou contar uma coisa aqui. Eu fui diretor da Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Não diretor musical, não tinha nem essa competência, mas era o diretor, vamos colocar assim, administrativo. Além de cuidar da agenda na época, cuidava do pagamento dos músicos, de preparar o ensaio, desenvolver um projeto chamado a escola vai à orquestra e depois ao contrário, a orquestra vai à escola. Então, nós íamos nas escolas, levava a orquestra nas escolas, e o Pedro Cameron, ele era muito... Ele tinha uma didática muito boa, então ele mostrava, mostrava para os alunos, para as crianças, o que cada instrumento da orquestra fazia. Então ele ia dizendo o nome, e aí falava, olha, aí falava do tamanho. Então esse aqui é o violino, olha, ele é pequeno, ele tem som mais agudo, isso aqui é uma viola, mas não é aquela viola caipira, é a viola sinfônica, isso aqui é o cello, que faz um som mais grave, e aquele lá é o baixo, o pessoal chama de rabecão, que faz esse som mais grave, faz o som aí, o músico fazendo aquele... E aí ele mostrava os metais, ele mostrava o oboé, o fagote, a trompa. Então ele ia mostrando cada um. Aí, quer ver, vamos fazer aqui. Aí ele fazia um pedaço de uma música, agora vão entrar os violinos. Aí tá agora... E ele contava, e eu sou maestro, né? Vocês venho fazendo esse movimento aqui, mas isso aqui significa... E eles era uma aula e a criançada curtia. Depois a gente fez um projeto que aí as crianças iam na casa da orquestra, que a casa da orquestra era o Teatro Municipal Teotônio Vilela. E lá também ele fazia essa parte, aí ele mostrava e tal. Então foi um projeto muito legal. E eu fui o diretor da Orquestra Sinfônica até meados de 92, e eu fui uma das pessoas que fez essa transição da Orquestra Sinfônica, que era da prefeitura, com o apoio da Fundec, e aí quando ela passou a ser totalmente da Fundec, então eu fui a pessoa que fez essa transição, né? Passou... Isso eu não sabia, não. Passou para a Fundec. Pouca gente sabe. Tem muita coisa a meu respeito que pouca gente sabe. Porque, na verdade, aqui em Sorocaba, muitas das coisas importantes que aconteceram nos últimos 30 anos, ou de 88, 89, durante um período, eu tive a honra de participar. Mesmo assim, quando a gente fala isso, fala, mas ele está jogando confete. Não, para mim, Antônio, é uma honra ter feito tudo isso, ter participado de tudo isso, porque eu não sou sorocabano, mas eu tenho um amor absurdo por Sorocaba, assim, é uma coisa enorme, eu amo essa cidade mesmo.
Porque essa cidade me proporcionou tudo que eu consegui na vida, foi Sorocaba que me proporcionou. Então eu tive também a grata satisfação de trabalhar na prefeitura, de poder desenvolver alguns projetos culturais na cidade. Tive participei, passei por muitas coisas, a maioria muito boas mesmo. Então, eu tenho um amor enorme pela cidade. E essa da orquestra foi essa é uma das coisas, aquele orgulho bom, que eu me orgulho de ter feito parte, porque a Orquestra Sinfônica de Sorocaba é uma senhora orquestra. Sempre foi, né? Não é de agora. Claro, ela hoje deve ter mais recursos e tal, mas ela sempre sempre desempenhou. Quando nós viajamos, nós fizemos um projeto, você é um entrevistado, mas eu também preciso contar, nós fizemos um projeto chamado Viagem ao Centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra. Eu vi em vídeos do YouTube. Viagem ao Centro da Terra. Então, aquilo foi trazido, foi uma proposta que me trouxeram e eu levei para o Pedro, para o maestro Pedro Cameron. Falei, maestro, olha, nós temos uma proposta e tal. E o maestro gostava, eu me lembro que ele gostava de Beatles, porque numa apresentação que ele fez com a filha dele, ele tocou Eleanor Rigby, né? Eu sei que ele gosta dos Beatles, e eu falei, olha, a gente tem a oportunidade de repetir o que o Rick Wakeman, né, gênio, absolutamente, fez com a Orquestra Sinfônica de Londres, né, que é a Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E aí nós fizemos com a banda Aura, do Paulo Edson, e nós tivemos no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Só que não foi no teatro, foi na praça, aberto para as pessoas, foi um negócio maravilhoso. Então, por isso que eu digo a você, a Orquestra Sinfônica de Sorocaba, sob a regência do Pedro Cameron, que quando houve essa transição, ele deixou, aí veio o Eduardo Aster Green, veio ser o regente, mas é um trabalho bacana. Maestro Pedro Cameron, tenho muita saudade daquele tempo, um grande abraço para o senhor. Sempre um homem muito elegante, muito gentil, muito inteligente, um músico excepcional. E muita paciência também. Muito paciente. Tinha que ter paciência com o Antônio Henrique. Muito paciente. Professor, mas valeu a pena, hein? Valeu a pena. Valeu a pena. Antônio, deixa eu te falar uma coisa. É claro que você falou já sobre a música popular, mas quando se fala assim, eu estudei no conservatório, a primeira coisa que vem à mente da gente é aquele cara que estudou para música erudita só, para fazer concertos, para tocar na orquestra, só música clássica. Tio João. Oi. Você tá falando de conservatório? É negócio de conserva? Não, tem nada a ver com conserva. Você falou em conservatório? Não, conservatório não tem nada a ver com conserva. Que você não fala é de conserva, de comer? Não tem nada a ver com comida. Tá pensando em comida já? Eu já tá. Sei. Tem cuidado dessa gripe, hein, rapaz? Parar de tomar chuva. Então, Antônio, mas não é só isso, né? Claro, você tem todo esse trabalho também com a música popular, né? Mas o erudito ajuda muito, né? O erudito me ajudou, mas eu estudei um pouco de popular também. Eu estudei um pouco de música popular. É que assim, são muitas linguagens de música popular também para a gente poder pensar. Porque assim, no próprio curso de música erudita, quando a gente fala em música de câmara, nós trabalhamos com a música popular do século, por exemplo, século XIX, século XX, no início do século XX também. Então assim, se você for pensar no repertório, por exemplo, do canto lírico, nós trabalhamos com Chiquinha Gonzaga também. Né? Então assim, nós temos alguns autores, por exemplo, que poderiam ser considerados também. A diferença é que justamente são conceitos, são abordagens, né? E é que, por exemplo, o que eu trabalho hoje, por exemplo, no grupo, naquele tempo, são músicas, tem até um livro, né, do Tinhorão chamado Os Sons que Vêm da Rua, né? Que é o mesmo autor que fez a música popular brasileira, tal, né? Ele falava das modinhas, falava da modinha, fala do machixe, né? São expressões de uma época, né? Aqui no nosso caso, no nosso grupo, a gente trabalha com música popular
relacionado à seresta, à serenata, né? A seresta, geralmente o pessoal fala, né, que confunde, mistura no mesmo pacote, né, com serenata, mas a seresta geralmente é considerada como aquilo que se faz dentro do ambiente interno. É a serenata, de fato, de cantar ao sereno. Sereno, né? De cantar ao sereno. E assim, o tipo de repertório que nós fazemos não é mais o mesmo repertório, por exemplo, como é um grupo profissional, então não é um repertório de fato como se cantava, né? Vou cantar, vou chamar um cantor aqui, tocar violão aqui para minha. Não, nem sempre é assim. Geralmente a gente vai para homenagear no aniversário e nós cantamos outros tipos, até músicas modernas hoje em dia, músicas atuais, como por exemplo de Ana Vilela, esqueci agora, me deu branco agora. Mas enfim, dessas cantoras ou desses cantores um pouco mais. Claro, que desde que seja possível fazer adaptação à serenata. Eu não vou poder cantar com a mesma técnica de Nelson Gonçalves e puxar aquele meio popular, meio lírico, né, nesse tipo, porque é um público diferente, né? Mas a música popular que nós temos trabalhado na serenata, justamente tem trabalho um pouco mais com Tom Jobim, Roberto Carlos. Então a serenata nossa mudou um pouquinho em relação ao repertório que se fazia antigamente. Hoje a gente trabalha com uma questão mais assim no popular, que virou mais uma música que se passa, que se toca na rádio e na televisão, ou que já tocou de alguma forma no rádio e na televisão, né? Então ela está mais ligado nesse sentido, popular nesse sentido. Porque pense o seguinte, nós podemos entender, por exemplo, que Beethoven ou Bach, por exemplo, em países, por exemplo, como a Alemanha, eles poderiam talvez ser considerados, pelo menos algumas peças, como música popular também, nesse sentido, na verdade, mas não todas, né? Mas assim, algumas, por exemplo, do Villa-Lobos, talvez o Trenzinho do Caipira. Qual a música mais popular que a gente tem, que o Villa-Lobos praticamente imortalizou com o seu jeito, né? Então, assim, talvez é uma questão a ser questionada, né? Uma questão a ser... É algo a se pensar. Quer dizer, onde se limita, né? Onde você encontra esse limite entre Sim. o popular, o clássico, o erudito. Né? Então, a questão do clássico, por exemplo. O clássico geralmente é utilizado como um apelido para o erudito. Mas pense o seguinte, nós temos outros períodos dentro da música. Quando a gente fala de erudito, aí agora eu vou atrás do Pedro Cameron, né? Por quê? Quando a gente fala de erudito, o que vem à cabeça? Já a questão da erudição, né? Aquilo que não a questão de ser completo, mas é algo que você envolve outros, coisas que são mais assim profundas, algo que são coisas mais profundas, mas não que a música erudita não possa ter a música popular, como eu disse agora há pouco, né? Agora veja só, a música clássica normalmente ela se refere a um período, e o período começa justamente com Haydn, né, Mozart, né, e vai até quando você tem a transição ali do Beethoven, fazendo a transição para o romantismo. Os conservatórios, justamente, eles não estão no classicismo, no clássico, na música clássica, mas estão ali a parte do romântico, no período romântico, né? Então, assim, tem todas essas questões. Eu estudei flauta doce no Conservatório de Tatuí, um pouquinho, né, antes da regência coral. E aí você tem um pessoal que fala que esse é o tipo de música historicamente orientada, ou melhor, a música antiga. E a Igreja Católica, quando você trabalha com a música sacra, ela, nos seus documentos, inclusive até o Papa João Paulo II, ele fala o seguinte, o Papa Pio X e tal, ele fala o seguinte, olha, nós temos aqui como estilos da música sacra, a música que é o canto gregoriano, a polifonia e a música moderna. Mas que negócio assim, música moderna? Porque para a Igreja Católica, tudo que vem depois da polifonia é música moderna. Então, assim, essa música moderna, então, enquadra o quê? O desenvolvimento da harmonia, dos corais. E aí, essa parte vai entrar o quê? Vai entrar classicismo, vai entrar romantismo. Então, tem todas essas coisas aqui que é um recorte, na verdade, mas assim, se você for ir a fundo, tem muita coisa, na verdade, a se conversar entre clássico, né? A gente fala clássico, talvez por maneira popular, de falar, nossa, esse é um clássico da música, né? Porque é uma coisa que é evidente, né? Que é algo que não pode faltar, né?
Quando a gente fala disso, tem também a questão, por exemplo, da ópera, né? A ópera era um gênero popular, na verdade, né? A ópera é um teatro cantado, né? Sim. E quando surgiu, ela era um gênero popular, né? Agora, depois, ela atingia as camadas mais populares, mais pobres da população, a ópera, porque era uma diversão, como eu disse, um teatro, um espetáculo teatral cantado. No Brasil... E virou clássico, né? Virou erudito. E no Brasil, a ópera... A imagem vocês fazendo as... Você vê com um violão de Bocoval, ó. Ah, que você falou aí de serenata. O tio Antônio aí falou de serenata. Eu queria fazer uma serenata para minha professora. Para sua professora? É. Você ama tanto sua professora assim que você quer fazer uma serenata? Eu amo, sim. Tem sim. Tem como fazer uma serenata para minha professora? Quem sabe? Pode ser, né? Sabe por quê? Porque... porque eu gosto muito dela. Mas não é por isso que eu mandaria fazer uma serenata. Ué, se você gosta e não é por isso que você ia mandar, por quê que você... É pra ver se ela me dá uma nota melhor na prova. Tá. Você acha que porque você vai fazer uma serenata, mandar fazer uma serenata para sua professora, ela vai melhorar a sua nota? Ela vai melhorar a minha nota. Será, professor, de música? Será que ela melhora a minha nota? Pois vai depender dela, né? Vai depender, não dele, depende dela, né? Porque aí eu não tiro 0. Tá. Você tirou 0 na prova? Não sei, mas o 0 eu já tenho, né, tio? Tá bom. Quem sabe, né? Manda fazer uma serenata pra professora lá, né? Depois você pergunta pro Antônio Henrique. Olha, aqui. Mas eu vou falar uma coisa. É verdade, eu vou estudar, sim. Tá bom. Nós já fizemos uma reconciliação com a serenata. Aliás, eu quero dar um abraço aqui, mandar um abraço para Druzila, que está me acompanhando aí na serenata aí que nós fizemos. Cantora, né? Uma das primeiras serenatas essa daí que a gente fez. A Druzila não só uma grande cantora, como é uma pessoa assim incrível, né? Ser humano maravilhoso, né? Filha do Biratã. Sabe um pouco da história, né? Sim. A Druzila, ela fazia parte na verdade, assim, ela é filha do Biratã. Isso. Que era companheiro de uma cantora que fazia serenata na cidade de Sorocaba nos anos 90, né? Sim. E eu participei de um outro grupo que era meio que, digamos assim, concorrente. Né? Concorrente, digamos assim. Uhum. E aí, no fim, depois, lá no finalzinho dos anos... deixa eu ver, 2010, mais ou menos, ela fazia coral com meu professor, outro professor em comum, né, que é o Cadmo, né? Cadmo Fausto ele foi meu professor de regência coral e ela estava tendo aula com ele na faculdade e também era na Uniso, né? E no fim, eu estava conversando com ele, fui no coral e daí ele falou assim, olha, ela também é do Brigadeiro Tobias também. Isso, Aí daí aconteceu de começar, a gente já tá há 12 anos já cantando junto já. Ela viu meus filhinhos, os meus filhinhos, né? Aliás, um grande abraço, cadê a câmera aqui? Para o Alexandre, o Alexandre, para a Ula Maria, para minha esposa Samanta, ela também acompanhou, a Druzila também acompanhou, e eu também acompanhei um pouquinho dos filhos dela, né? A Fernanda, a Marina, né? Ela, o Biratã, acho que uma irmã dela. E a Jussara também chegou a cantar com a gente também. O Biratã, inclusive, até cantou conosco, fez algumas participações também, então... Grande Biratã, deixa eu mandar um abraço para ele, que é um grande amigo que eu tenho, é uma pessoa fantástica. E a Druzila, nossa, eu tenho um carinho enorme por ela. Ela é uma das melhores pessoas. É uma coisa interessante que eu tenho que falar, porque assim, tanto do lado dela quanto do meu lado, é importante a participação da família, né? Porque penso o seguinte, tanto no meu caso quanto no caso dela, já tinha a questão de músicos, né, na família, né? E eu também, no caso, só que eu acho que assim, profissionalmente falando, assim, acho que são poucos aqueles, na verdade, que sabem como que é a profissão. Aí volta a primeira pergunta que você fez também, como que é a profissão do músico, né? Que as pessoas acham que o músico só fica lá tocando violão, cantando e recebendo dinheiro, né? E não é assim, né? Mas quando pergunta, você é músico? Tá, mas você trabalha com o quê? Exatamente. Você dá aula só, tal, músico, você trabalha com o quê? Não, como assim trabalhar? Música é profissão. Não é fácil. Não é fácil, não. E assim,
Mais uma cena. A música aí. é como sorveteria. Tem um período, um trabalho às vezes muito sazonal, muitas vezes a gente tem alguns eventos e tem que às vezes administrar esse dinheiro, muitas vezes no decorrer do ano e tudo, e nem sempre é da maneira mais fácil, né, que a gente consegue encontrar. Às vezes é possível, dependendo do estilo de música, né, que você tem, depende muito da praça, né, como a gente fala também, né, existem alguns lugares que são mais comercialmente mais assim acessíveis, outros não. Então tudo vai depender. Mas assim, a família era muito importante nesse sentido, porque a família muitas vezes vai acabar dando a nota promissória, não apenas no sentido financeiro, mas também a questão emocional. Porque a gente vai ter muitas frustrações também. Então, assim, na parte da visão, né, da foto, é muito bonito o vídeo, mas lindo, assim, né? Os calos dos dedos, quando a gente estuda, assim, igual da bailarina, né, do filme da bailarina, né, os calos escondidos a gente não vê. Mas a minha professora Marilane Busquet, né, que falava, né, que quando a gente entra no palco, quando a gente entra em qualquer lugar, a gente levanta, como que é a música, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, a gente não pode mostrar porque o público não tem nada a ver com isso. A gente põe um sorriso no rosto e a gente entrega o melhor que a gente consegue para as pessoas, né? E aí resolve, né? Tudo vem, depois os frutos vêm. Sim, claro. Mas né? quem assiste, quem vai assistir espetáculo, seja ele de música, seja de teatro, seja de dança, o que for, só vê o palco, né? Os bastidores é só quem faz parte que conhece. Então, a arte, ela claro que a gente diz assim, não é valorizada como deveria ser, né? Porque se você pegar, por exemplo, uma cidade onde tudo funciona, o transporte é ótimo, a saúde funciona, a educação, o abastecimento de água, e aí a pessoa fala, nossa, mas é um sonho viver numa cidade assim, né? Mas você vai ouvir das pessoas, você pergunta para ela, como é que é a sua cidade? Ela fala, olha, minha cidade, o transporte é bom, a educação é boa e tal, mas uma cidade não tem nada para fazer. Uma cidade assim, sabe? Então, se você tem tudo funcionando numa cidade, mas você não tem a arte, você não tem a cultura, a cidade acaba se tornando uma cidade que as pessoas vão procurar a arte em outro lugar, né? Então, por isso que seria o ideal, claro que no mundo ideal, seria muito importante que as administrações, e fica aí a dica, a sugestão para aqueles que vão assumir as prefeituras agora a partir de 2025, dê uma olhadinha um pouquinho mais para a cultura, né? É importante a educação, é importante a saúde, e claro, a gente entende, tem pessoas que dizem que não é bem assim, primeiro a saúde, a educação, depois a cultura, depois tá. Claro, a gente entende isso, mas a cultura, ela nos torna mais humanos, né? A gente é a parte mais humana, é a cultura, é a música, é o teatro, é a dança, são as manifestações, e isso é importante que aconteça. E num país como o nosso, precisa que o poder público, não precisa financiar, mas ele precisa promover uma maneira de que os artistas possam sobreviver, possam eles também arrumar. Claro, já existe a Lei Paulo Gustavo, já existe a Lei Rouanet, já existe a Link em Sorocaba, existe em Votorantim, em outras cidades, mas é muito importante que isso seja cada vez mais fortalecido, né? E os artistas têm uma grande responsabilidade nisso. Façam parte dos conselhos de cultura, né? Ajudem a decidir. Mas vamos lá, bom, estava falando disso agora, queria entrar no assunto com você, Antônio, que você dá vários cursos, pois não. Diga. Não, só para tu concluir aqui, eu tenho que agradecer muito, né? Porque se hoje eu estou aqui, graças a Deus, é os meus pais e a minha esposa Samantha, né?
os meus filhos também, né? Graças a Deus, né? Mas a Samantha, né? Que é minha esposa, a minha mãe, meu pai, minha avó que deu minha primeira guitarra e fez as coisas assim, nossa, tem graças a Deus, assim, nesse sentido. Por isso que eu falo, não tem como. Se tiver, quem consegue fazer realmente sem a família, olha, de fato. Mas enfim. Sim, mas ó, a família dá todo o suporte, não tenha dúvida, que entende isso, né? Porque, como eu disse, a arte é fundamental para a vida, é fundamental. Vamos falar um pouco da questão, por exemplo, da música litúrgica, né? As pessoas falam assim, mas peraí, uma música religiosa, música gospel, música, sei lá, que fala de Deus, que fala... Essa música não é a música litúrgica e tal. Então, você consegue explicar para a gente quais são as diferenças aí? O que é diferente? O que é música litúrgica? O que é música religiosa? Música de louvor? Como é que é isso? Vou tentar. Tá. Bom, vamos lá. Na Igreja Católica, vamos falar particularmente da Igreja Católica, tá? Que é onde é a área dos meus estudos, tá? Onde eu consigo. Da igreja, por exemplo, das outras igrejas, por exemplo, igrejas pentecostais, igrejas presbiterianas, eu já não consigo falar porque daí não foge da minha alçada. Mas assim, enquanto católica, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica, digamos assim, de rito latino, porção ocidental, aqui cada um com o seu bispo, padre, assim, o que nós temos? Nós temos realmente algo que se vem, na verdade, desde não sob inspiração, né, mas assim, que vem vindo de tradição, desde os hebreus, toda a parte ali do antes de Cristo, que vem vindo, e vai sofrendo algumas adaptações do tempo, adequações, né, e aí nós temos a Igreja Católica que, mesmo diante das perseguições, né, tem ali um rito, né, tem todo um conjunto, na verdade, de orações, um cerimonial, digamos assim, da sua... aí a gente pode também generalizar e falar liturgia, no sentido de conjunto desses ritos, né? E aí nós temos então a liturgia da missa que podemos, então, nesse momento, de forma didática, falar aqui, então... A missa, praticamente toda ela, o seu jeito, o seu esqueleto, a sua estrutura, podemos falar que é liturgia. Então, toda a parte fixa, a parte móvel ali da missa é liturgia. Então, o que é a música litúrgica? A música litúrgica é quando a liturgia é cantada. Ou seja, ela se insere no rito da coisa. Ela faz parte. Ela nem se insere, ela é a própria liturgia. Ok. Ela é o próprio rito. É aí que a gente começa a conversar sobre música litúrgica na igreja. Tem até alguns teólogos, liturgistas, que preferem chamar não de música litúrgica, mas de música ritual. Ou seja, aquela que é o próprio rito sendo cantado. É a própria, porque como ela é totalmente baseada na Bíblia Sagrada, digamos assim, dos livros, então toda ela tem a sua expressão, e a expressão é a expressão da Igreja Católica, né? Então, ou seja, tudo que você vai cantar dentro da Igreja Católica, nas suas paróquias, nas comunidades, ela deve ser o quê? É a expressão universal da Igreja. Então, ou seja, nós temos a expressão universal da igreja, mas é claro que temos alguns contextos culturais dentro de cada país. Na África eles têm o jeito de cantar, né? Mas assim, existe um gênero que é universal, que é da Igreja Católica, que ele que muitas pessoas acham que caiu em desuso, mas não caiu em desuso, ainda continua sendo oficial. Inclusive o Papa Francisco falou, o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II, principalmente o Papa João Paulo II, fala que é o canto gregoriano. Né? Deixa eu fazer uma colocação. Eu toquei em missas, eu não tenho, claro que eu não tenho conhecimento musical que você tem, mas eu tocava em missas, tá? E durante um tempo eu me afastei, não continuei. Quando eu retornei, alguns anos depois, eu
percebi que tinha acontecido uma mudança, né? Isso, acho que eu devo ter tocado nos anos 90 e parei no final dos anos 90, voltei, sei lá, 2015, 2014, eu retornei, fiquei um certo tempo. Quando eu voltei, eu percebi que realmente tinham acontecido algumas mudanças. Tive a impressão, por exemplo, de que as músicas ficaram mais lentas, mais introspectivas, e algumas que a gente tocava naquela época na missa, elas não eram mais. Quando eu perguntei, falei, viu, mas e essa música? E essa aí não pode tocar mais, porque elas não são litúrgicas. E aí eu falei, tá bom, né? A gente está lá, se você está seguindo, vamos seguir. Então, e essa mudança? Porque tinha a questão da renovação carismática, por exemplo, tinha as tardes de louvor, as missas da renovação, que eram mais animadas. Eu lembro que a gente tocava rock, tocava samba, reggae, shot, baião, forró, né? As músicas, mas eram músicas que falavam de Deus, que falavam da religião, que falavam da espiritualidade. Então, isso foi proibido, isso mudou. O que aconteceu? O Vaticano falou, não vai mais. Não. Na verdade, assim, posso apresentar aqui Claro. Fazer um merchandising? Claro. Na verdade, não é meu, assim, mas assim, é um livro, na verdade, um compilado de documentos. O que acontece? Na igreja católica, a gente não segue da cabeça. Tá. A gente faz o quê? Segue sempre o quê? As normas do chamado magistério. Sim. E o magistério, ele foi o quê? Todas as condutas, com exceção das condutas pastorais, que podem ser modificado no decorrer do tempo, que são as práticas que acontecem de acordo com por exemplo, da pandemia. Na pandemia nós tivemos algumas mudanças das missas não serem, por exemplo, de você ir até as igrejas, no caso, foi uma conduta pastoral, uma conduta que pode ser modificada, né, em algum momento. Mas pense o seguinte, algumas não mudam, algumas são imutáveis, né? E aí o que nós podemos pensar? Nós temos aqui uma evolução, um caminho que vai sendo o quê? É uma árvore que da questão da liturgia, né, no decorrer dos séculos. E uma árvore, o que você faz? Você tem um caule, você tem ali a raiz, tem o tronco e a copa da árvore ali com os galhos. O que acontece? O Papa, ou mesmo ali o bispo ali, ele vai fazendo o quê? Alguns cortes, algumas podas em algum momento, e na casca da árvore não mexe, mas pode acontecer o quê? Às vezes pegou alguma praga no meio do caminho, faz uma raspagem, Sim. faz alguma coisa, mas ele não pode, aquela árvore não pode. Então o que não pode cair, não pode, ele vai ter que dar um jeito de manter essa árvore. É a mesma árvore de 2000 anos, digamos assim. Sim. Essa liturgia. Então o que acontece? Às vezes pode acontecer do jardineiro fazer a copa da árvore lá em cima um pouquinho mais quadradinha, outro um pouco mais redondo, mas é a mesma árvore. Então, o que pode acontecer? Essa árvore, no caso, essa mudança, né? Esse jeito de aparar. Mas a estrutura não pode mudar. Tem que ser sempre a mesma cara, desde que você identifique. Isso aqui é jacarandá. Isso aqui é pau-ferro. Isso aqui é igreja presbiteriana. Isso aqui é igreja católica. Isso aqui é igreja Assembleia de Deus. Isso aqui não. Aqui nós temos que ter uma identificação. Né? Tem que ter a identificação. E se tem a identificação. Então, o que acontece? Esse documento aqui, ele fala de algumas coisas que aconteceram, essa evolução. E a evolução, ela existe justamente, a permissão, a concessão, relacionada, por exemplo, a outros tipos de canto que não o canto gregoriano. Então, por exemplo, eu falei aquela hora sobre a música erudita, música popular e tal. Existe uma confusão que se faz hoje em dia, justamente, que é isso que você acabou de falar, da questão do canto popular. Só que a música popular, ela não é proibida, na verdade, na igreja. A questão é o lugar, o local. Ela, na verdade, ela nunca foi, na verdade, aceita dentro da liturgia. Mas ela pode ser aceita, por exemplo, em momentos de catequese, em momentos porque ela é considerada como música religiosa.
Porque a música religiosa, ela tem ali os seus momentos, por exemplo, o Padre Zezinho, com a oração pela família, até Maria de Nazaré, que são as canções mais famosas, né? E aí, cada uma das religiões, sejam os espíritas, sejam os presbiterianos, tal, cada um tem o seu tipo de música popular, o seu tipo de música religiosa. Agora, já no caso da música católica, nós temos também a nossa música religiosa, de fundo, que inspira fundos religiosos, mas não necessariamente elas são missa. Porque para ser litúrgica, ela precisa ser missa, precisa ser parte da missa. Essa é a diferença. Então, a diferença, principalmente, ela precisa ser missa. Então, assim como os determinados diversos tipos de textos que temos na Bíblia, por exemplo, nós temos, vamos popularizar, tipo novelas bíblicas, poemas, temos cartas, assim também nós temos os gêneros da música, no caso, acompanhando cada uma dessas coisas dentro da missa. Mas as novelas bíblicas, elas às vezes fazem uma interpretação artística do texto que... então eu imagino que na igreja, na liturgia, como você falou, na música litúrgica, ela não é uma interpretação do texto, ela é aquilo. Então, quando você tem a questão, por exemplo, nós vamos no início da missa confessemos os nossos pecados, ela tem que ter aquilo que a liturgia diz desse arrependimento, confesso a Deus. Assim. Quando você faz o glória, quando você faz o ofertório, você tem alguns elementos que eles precisam estar presentes na letra dessa música. Não é isso? Não é assim que funciona essa liturgia? Quando nós temos, no caso da missa, como eu falei, né? O que é missa? O que é a parte da missa ali musical ali? Então nós temos aqui duas partes específicas. Nós temos uma parte que é fixa e outra parte que é móvel. A parte móvel que mexe, que cada missa muda. E a parte fixa, que é todos os domingos a mesma coisa, não muda. Então nós temos daí, por exemplo, as obras que você vê do Mozart, por exemplo, de Beethoven, né, que fala lá o Kyrie, o Glória, o Sanctus, isso aqui agora é Sanctum, porque é em português e tal. E aí nós temos a outra parte que vai mudando a cada domingo. Então, por exemplo, daí você tem o Natal, que vai mudando, né, essa parte. Então, assim, as chamadas antífonas, por exemplo, que mudam a cada domingo, elas são basicamente as mesmas, mesmo com a reforma litúrgica, na maior parte mudou. E aí você tem uma mudança, pouca coisa de mudança. Apenas, por exemplo, aqui mesmo, eu trouxe para vocês isso aqui. Ó. Uhum. Isso aqui deu um texto, mas... se você for ver, por exemplo, Advento, Natal, basicamente é a mesma antífona, o mesmo texto ainda desde o Império Carolíngio. Não mudou nada. Antônio, a gente está chegando no finalzinho e eu não queria encerrar sem que você falasse para a gente rapidamente, porque você citou algumas vezes, o canto gregoriano. O canto gregoriano... Oi? Você está falando aí do canto gregoriano? É. O meu amigo chama Gregoriano, é ele? Não é ele. Eu tenho um amigo chamado Gregoriano. Não é. Não é homenagem a ele? Não tem nada a ver com o Greg. Não tem nada a ver? Não tem. Eu pensei que tinha, tio João. Antônio, o canto gregoriano, que é aquilo que parece, quando você ouve, você fala, isso é religioso, né? Ele realmente transmite isso, né? Então, como é que funciona? É importante, quando o padre fala, em vez de falar na noite que estava para ser entregue, ele entoa, ele fala na noite que estava para ser entregue, ele tomou o pão, deu graças. Isso é o gregoriano ou é uma parte? Como é que funciona isso? É que assim, o canto gregoriano ele é uma homenagem, na verdade, ao Papa Gregório Magno, São Gregório Magno. Mas na verdade não foi ele que fez, né? Mas assim, é um desenvolvimento, como disse, né? A gente pode chamar de canto franco-romano, né? Romano-galicano, tal, nesse sentido, né?
O que acontece é que é o seguinte, esse tipo essa unificação que teve do repertório, porque é um tipo de música que é, assim como a carne e unha, é uma unificação, na verdade, porque não tem até o grupo, né, Palavra Cantada, que é palavra cantada. E aqui, aquela hora que você estava comentando, né, sobre a questão de cantar devagar, né, depende, né, porque o canto gregoriano, na verdade, não é bem devagar, porque está ligado ao som da palavra. Então, por exemplo, se eu falo, por exemplo, da mesma forma, ó, eu estou falando, na verdade, no ritmo da fala. Só que a melodia está acompanhando, está o quê? Enfatizando aquilo, né? Então, na verdade, o canto gregoriano a gente pode chamar, na verdade, isso que eu acabei de falar, a palavra cantada, e ele, na verdade, não tem a questão de melismas ou silábico, né? Geralmente o canto ele pode ser melismático ou silábico, né? E então não necessariamente ele vai ser algo. Desculpa o que você estava. Sim, ele é devagar. Não, ele não é devagar. Ele depende muito da obra. Ele não tem muita variação melódica, né? Ele não tem o mesmo ritmo que uma música, que eu toco música popular. Sim. Né? Ele é o ritmo da palavra, não é o ritmo, por exemplo, de compassos. Essa, inclusive, é uma das grandes variações da música litúrgica, porque o mais importante para a música litúrgica não é o tipo da música, mas é a palavra sendo cantada. Você vai utilizar, na verdade, a música como instrumento de elevação. É um pedestal, um guindaste para você solenizar a palavra, a Bíblia, enfim, o rito na missa. Por isso que ela é considerada o canto oficial da missa. Aí quem quiser, de repente, conhecer um pouco mais, daí é só procurar. Exatamente isso. Agradecer você, claro que é um assunto, pelo menos eu gosto muito, eu gosto de música, eu acho maravilhoso todas as manifestações musicais, de bom gosto, naturalmente, mas aí também bom gosto é coisa particular. Dos meus 35 anos de rádio e como professor de locução também de rádio, eu sempre disse aos meus alunos o seguinte: você não gosta da música, você não gosta do cantor, você não gosta do ritmo, não precisa dizer isso para ninguém. Isso guarda para você, porque senão você vai ofender quem gosta, né? Então, claro, tenho meu gosto pessoal de música, mas música é fascinante. Antônio, você dá cursos disso, né? De música litúrgica, de canto gregoriano, sim. Nas paróquias, ou para as pessoas que queiram conhecer. Sim, então, para você, como a gente faz aqui, primeiro agradecer demais a sua presença. Tio João. Oi. Eu posso me inscrever lá no curso dele? Pode. Se ele deixar, pode. Criança, pode? Pode. Você dá aula de iniciação musical ou não? A parte da criança, nós temos aqui um projeto que a gente está fazendo com a escola aqui do lado. Eu só sei cantar o Pintinho Amarelinho. Colégio São José de Anchieta, nós estamos fazendo um projeto lá com pais e filhos sobre canto gregoriano. Né? É o primeiro curso inédito aqui na cidade de Sorocaba sobre isso, envolvendo as famílias nessa parte, né? E agora daí os outros cursos relacionados à introdução à música litúrgica, que é mais para a paróquia, para quem está servindo, as igrejas, basílica, catedral, enfim, né? Isso daí tudo baseado nos documentos, né, da igreja. Introdução ao canto litúrgico. Quem quiser também conhecer um pouco mais, inclusive a questão daquilo que você falou, né, da narrativa da instituição, né, da mesma forma, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós vamos estar trabalhando, né, no conteúdo desse curso aqui, e na Paulus, Livraria Paulus, esse curso aqui também. Tá. Se vocês quiserem, é só vocês entrarem em contato, acessarem o perfil nosso chamado A Cantar Orando. Tem aí, né? A Cantar Orando. Colocar para o pessoal aqui ver. Tem os cursos que o Antônio disponibiliza nas igrejas, nas paróquias. Vamos colocar aqui para o público poder E agora, acompanhar. quem quiser aí fazer a parte do aqui, churrasco, serenata, também essas tem, coisas... né? Aí é só entrar no nosso Instagram. Posso fazer então para minha professora? Deixa eu dar aqui vamos lá. Dia 23 de novembro, um sábado, das 9h30 da manhã ao 12h30. Qual o significado das partituras no missal? E vai falar sobre canto gregoriano. Exato, olha, é de graça, você pode se inscrever, né?
Depois você procura aí, encontra aí lá no auditório Paulos, na Livraria Sorocaba, ali na Cesário Mota. E tem aqui, ó, Paulos Livraria de Sorocaba, tem aqui o WhatsApp, tem o site lá, o link lá, o local para você se inscrever. Tem um outro também que você vai. Isso. É isso aí, ó. Volta aí, no. Ó, esse daqui, volta, ó. Volta aí, Emerson. Isso, ó. Colégio São José de Anchieta, aprenda canto gregoriano em família. Também é um curso gratuito presencial, litúrgico oficial da igreja. A aula inaugural é dia 16, né? 16 é um sábado, né? Exatamente. Sábado. Então, 2 sábados por mês alternados no Colégio São José de Anchieta, na rua Santa Teresa, Vila Espírito Santo. Pertinho. Aqui pertinho do estúdio da TV Digital. E quem quiser, e o contato naquele tempo, o grupo de serenata, para poder naquele tempo. Então, né, só uma coisinha, tem um outro curso que é a introdução à música litúrgica. Depois, se vocês encontrarem lá o perfil @cantarorando, aí vocês vão verificar que tem um que vai começar também, o mesmo colégio, só que esse daí é particular, que é justamente para poder aprender desde o comecinho o que é música, o que é melodia e tal, só que voltado para a música sacra. Então vai ser o beabá da música sacra em Sorocaba. Não é exatamente canto gregoriano, mas a gente vai começar um beabazinho já com a parte de canto, técnica vocal. Aí você dá uma olhadinha lá, se você puder dar uma olhadinha, para que você possa então se inscrever. Ok. Tá bom? Então, se você quiser se inscrever... naquele tempo @serenata, naquele tempo. Tá, ok. @naquele tempo, para você conhecer também o trabalho, de repente, né? Como você falou, da reconciliação, né? Sim. Ou então homenagear, pedir em casamento. Mas não, né? Para conseguir nota na escola, né? Porque tem uns espertinhos aí, né? Que querem conseguir nota na escola com a serenata. Antônio, de novo, muito obrigado pela sua presença. E aí, a Druzila faz parte ainda do grupo Serenata? Opa. Um grande abraço, leve um grande abraço para ela. Semana que vem, já, se Deus quiser. Muito bem. Então, muito obrigado. A gente encerra por aqui o Assim Podcast de hoje. Trouxemos o professor, cantor, né, facilitador, né, de música, que é o Antônio Henrique Pires Bueno, né, que faz esse trabalho bonito aí nas igrejas, na Igreja Católica, e também aulas com a criança, serenata naquele tempo e tudo mais, tá bom? Então, só eu reforçar, se inscreva no canal, tanto no nosso canal, no Assim Podcast, como no Estúdio Digital TV, né? A partir do quê? Sim, a partir da semana que vem tem a transmissão no nosso canal ao vivo, no Assim Podcast, né? E no site aqui da produtora. Então, a gente está invadindo aí, né? Nós vamos invadir sua praia. Na verdade, nós estamos aí fazendo um trabalho para que chegue a mais pessoas, tá bom? Então, valeu, obrigado. Na próxima semana, nós voltamos aqui com mais um convidado, uma convidada especial para falar de vários assuntos. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Até a próxima.